E quem lembra da trajetória do Bayern de Munique, campeão da Champions League em 2013? Para isso, vamos voltar em 2013. O grupo do Bayern de Munique era composto pelo BAT Borisov da Bielorrússia, o Lille da França e o Valência da Espanha. Apesar de ser um grupo não tão forte assim, o Bayern de Munique ainda oscilou algumas vezes nesse grupo. O Bayern de Munique estreou contra o Valência, vencendo por 2-1. O placar foi apertado, mas só que o Bayern de Munique abriu 2 gols de vantagem e o Valência só foi fazer um gol no final do jogo, nos acréscimos. No segundo jogo, o Bayern de Munique foi visitar o time do BAT Borisov da Bielorrússia e tomou os incríveis 3-1. Apesar do Bayern de Munique ter oscilado no seu grupo, o Bayern de Munique terminou em primeiro lugar, empatado com números de pontos com o Valência, cada um com 13 pontos. Oitavas de final, o Bayern de Munique recebeu o Arsenal jogando em casa. E pelo que parecia ser um jogo fácil, o Bayern de Munique tomou 2-0 na ida. Mas na volta o time alemão se consolidou, vencendo o time inglês por 3-1. Os gols do Bayern foi de Kroos, Müller e Mandzukic. O Bayern de Munique igualou o total de gols 3-3, mas naquela época ainda tinha o critério de gols fora. Nas quartas de finais, o Bayern de Munique enfrentou a Juventus da Itália. E os dois jogos foram super tranquilos se compararmos às oitavas de final. O Bayern de Munique jogou o primeiro jogo da ida em casa e venceu a Juventus por 2-0. E no jogo da volta não foi tão diferente. O Bayern de Munique venceu pelo mesmo placar de 2-0, igualando um total de 4-0. E nas semifinais, o Bayern de Munique enfrenta nada mais, nada menos do que o Barcelona. E no jogo da ida, o Bayern de Munique aplicou nada mais, nada menos do que 4-0 sobre o Barcelona. Isso mesmo, 4-0 sobre o poderoso Barcelona. E no jogo da volta, o Bayern de Munique aplica outro placar elástico, nada mais nada menos do que 3-0 em pleno Camp Nou. E no agregado saiu os incríveis 7-0 para o time alemão. A grande final. O Bayern de Munique enfrentou nada mais nada menos do que o seu maior rival na Alemanha, o Borussia Dortmund. E alguns dos destaques do Borussia Dortmund eram nada mais nada menos do que Robert Lewandowski, Marco Reus e Gundogan, e entre outros. O Bayern de Munique abriu o placar da grande decisão já aos 60 minutos com Mandzukic. E de pênalti o Borussia Dortmund chegou ao empate. Gundogan fez de pênalti para o Borussia. Mas aos 44, Robben faz o gol do título para o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique venceu seu maior rival por 2-1 e se consagrando campeão da Liga dos Campeões 2012-2013. Se você gostou desse vídeo, segue a M Sports para mais vídeos e histórias do futebol.